você? Tudo certo e por aí, tranquilo? Tudo certo também. Ótimo, maravilha. Pessoal, então vamos começando aqui em ponto, né? Respeitar quem chegou no horário. Eu só queria pedir para quem está como organizador aqui, eu acho que tem a opção de esconder as pessoas que estão sem vídeo, né? Daí esse eu acho que até ficaria um pouco mais agradável para gente continuar. Se não, tudo bem. Mas vamos começando então. Pessoal, obrigado a todos que estão presentes aqui, tá? Eu acho que para explicar um pouquinho o projeto, né? Hoje a gente vai falar é o Demo Day que a gente fala, né? É um dia para a gente poder realmente colocar as cartas na mesa, poder começar a apresentar algumas soluções para você, para vocês tentar sair um pouco do subjetivo nas nossas conversas, né, que a gente já vê bastante no mercado aí, e tentar apresentar algumas soluções de fato para vocês, né? Então hoje a gente está em parceria aqui a Data System e a M3, né? Um especialista do mundo físico e um especialista do mundo digital, que eu acho que é o cenário ideal aí para todo mundo, principalmente quando se trata de redes de lojas, para a gente tratar um pouco sobre gestão de estoque, sobre gestão de vendas, né, sobre gestão omnichannel, falar um pouco sobre business intelligence e apresentar para vocês algumas soluções que a gente hoje tem dentro do nosso portfólio aqui para ajudar vocês lojistas que têm redes de lojas, né? Então, me apresentando, meu nome é Murilo, eu sou gestor comercial da Data System. A Data System, para quem não conhece, é uma empresa que desenvolve softwares específicos para o segmento de calçados e roupas. A gente está há 25 anos no mercado, atendendo quase 2.500 clientes. E a gente está aqui com o Pablo da M3. Pablo, se você quiser se apresentar e apresentar brevemente a M3, fica à vontade também. Bacana, eu sou o Pablo da M3, sou diretor-geral aqui da agência. Para quem não conhece a M3 é uma empresa focada em implantação de e-commerce junto à plataforma Vetex. Então, não temos tanto tempo como a Data System, mas temos aí já 6 anos de mercado, vamos chegar nos 25 anos. É E isso temos aí. alguns clientes como a Seconello, que é do segmento de calçados, Crocs, Columbia, Lego e outros clientes. O nosso trabalho consiste, né, em sempre juntar o melhor dos dois mundos, né, do offline e do online. Acredito que hoje o mercado é feito, né, cada vez mais de empresas segmentadas, então a ideia é sempre trabalhar com um bom parceiro como a Data System para conseguir trazer o melhor resultado para os nossos clientes. Show de bola, Paulo. Maravilha. Pessoal, então a dinâmica aqui, só para vocês entenderem, eu vou falar um pouco da Data System para vocês, vou apresentar um pouco sobre nossas soluções voltadas para a gestão das lojas físicas, né? E depois a gente vai tratar um pouco sobre essa gestão omnichannel, né? Tanto das vendas quanto do estoque, e começar a abordar um pouco desse assunto. A gente tem aqui embaixo o chat, né, onde vocês podem deixar seus comentários, suas contribuições. A gente tem o Q&A também, que é a parte de perguntas e respostas. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade de perguntar para a gente aqui. Esse evento, como vocês receberam esse convite, é um evento realmente mais limitado. A gente fez isso para realmente poder ter disponibilidade para conversar, para poder trocar ideia. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está junto. E, obviamente, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre gestão, sobre RP, falar sobre Omnichannel. A gente separou uma hora aqui. Acredito que vai dar para dar um gostinho especial para vocês e a gente fica à disposição para conversar futuramente também, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pablo, se você tiver alguma pontuação, por favor, me interrompa, tá? Claro, claro, com certeza. Maravilha. Vamos lá. Então, começando aqui, apresentando para vocês rapidamente um pouco da Data System, como eu falei, né? Então, a gente tem 25 anos de mercado, a gente está presente em todos os países, em todo o país, com mais de 2.400 lojas hoje, atingindo quase 2.500, com mais de 40 mil usuários. E a gente é especialista no varejo de calçados e roupas, né? Então, a gente também tem alguns clientes relevantes no mercado aí, né? A gente tem essa camada de até 20, 50, 100 e até a Constância, que hoje está alcançando a marca de 180 lojas, tá?
Um pouco da nossa estrutura, para vocês conhecerem um pouco da nossa empresa. Tá? Hoje a gente está ultrapassando 105 funcionários, é uma marca histórica para a gente, que mostra realmente o trabalho que a gente vem fazendo. Estamos na terceira geração do sistema, né? Não me estendendo aqui, mas por que é importante falar isso? Porque hoje nosso sistema é todo em nuvem, que possibilita diversas coisas, como trazer parceiros especialistas em seu segmento. Então a gente se posiciona como uma plataforma de gestão, não como um RP. O RP traz aquele ar de ser um negócio velho, parrudo, lento, né, Pablo? Você mesmo Sim. falou no nosso aquecimento aqui, um negócio lento. Exatamente. Então, a gente gosta de se posicionar como uma plataforma de gestão e a gente é aberto a trazer pessoas que são especialistas no que eles fazem, assim como a M3, tá? Quando a gente fala da gestão de loja aqui, né, a gente tentou abordar alguns tópicos relevantes aqui. A gente fala muito, primeiramente, de gestão de estoque, né, de vendas, controle financeiro. Então, o que eu gostaria de apresentar para vocês algumas dessas ferramentas que a gente hoje tem desenvolvida, que a gente construiu junto com o mercado de calçados e roupas, para realmente levar know-how, levar as melhores práticas de gestão e se adaptar ao negócio dos lojistas que a gente atende hoje. Começando aqui, por exemplo, por compras, né? A gente entende que hoje compras e gestão de estoque é um dos maiores calcanhares de Aquiles do varejo, né? Então, o varejo de antigamente para hoje mudou muito. Antigamente a gente falava de ter um estoque grande, ter orgulho disso, né? Se orgulhar de ter aquele estoque parrudo dentro da loja, porque a gente sabia que a gente ia vender aquilo. O foco era 100% em vendas, né? Hoje, com as mudanças do varejo, esse foco talvez tenha não mudado, mas tenha abrangido outras áreas do negócio. Então, quando a gente fala de compras, por exemplo, a gente sabe que a dificuldade do varejista hoje é conseguir as melhores informações para tomar decisão em compras. Às vezes, esses lojistas até têm essas informações, né, dentro do seu RP, às vezes não tem, às vezes até tem, só que é difícil de consolidar isso, né? Então, precisa pegar uma, duas, três, quatro planilhas, consolidar isso em uma planilha só. Ele acaba gastando muito mais tempo na consolidação e na operacionalização dessas planilhas do que de fato na análise dos dados. Então, o que a gente tenta trazer aqui para o lojista é uma facilidade dele conseguir analisar isso tudo numa tela, numa solução já pronta para ele, né? Então, tem, por exemplo, o semáforo de consumo que eu consigo visualmente bater o olho aqui, entender quais são as oportunidades e quais são os riscos que eu tenho dentro do meu estoque, separando, por exemplo, por categoria de produto, entendendo qual que foi o desempenho desses produtos nas faixas de dias que eu defini. Então, a gente fala que essa ferramenta é muito para unir a expertise do lojista com o número, né? Não é nem ele usar só a intuição e nem usar só o número. Então, aqui ele define realmente quais são as faixas de dia que ele quer girar de determinado departamento, determinada categoria, e vai acompanhando esses produtos. Um exemplo claro que muitos lojistas fazem, pega aquele produto que é uma oportunidade, pega aquele produto que é uma promessa, né? E acompanha esse resultado aqui. Aqui basicamente eu só bato o olho no que eu preciso tomar alguma ação e o que não precisa eu deixo rolar, né? Então eu tenho essa análise tanto categoria por categoria, produto por produto, quanto loja a loja, né? E eu posso chegar lá ao ponto de determinar uma ação para ser feita para esse produto, para essa categoria. Então, além de eu analisar, eu tomo uma ação em cima disso. Então, eu vou cancelar um pedido de compra dentro do sistema, solicitar a compra de mais, né? Fazer promoção, transferir esse produto de uma loja para outra. Quando a gente tem uma rede, a gente tem essa possibilidade, né? Às vezes o produto está performando bem numa loja, mas tem duas lojas que estão com a performance comprometida, né? Então, o que eu posso fazer para isso? Ou às vezes até notificar um gerente para tomar alguma ação em cima disso. Então, por exemplo, cara, bati o olho lá, vi que só a loja 14 e a loja 15 tá com o desempenho comprometido. Será que eles estão expondo bem esse produto? Será que eles estão com conhecimento desse produto? Sabe que esse produto chegou até a loja? Então, eu posso começar a tomar essas ações dentro do sistema. Outro exemplo claro dessa facilidade que a gente traz para o lojista aqui é uma análise de compras, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui em um só relatório todas as informações que o lojista precisa ter para tomar decisão em cima do seu estoque, né? Eu tenho esses filtros que vêm no meu cadastro de produto, que é específico para o segmento, então classe, departamento, né, categoria, subcategoria, como pode ser chamado dentro do mercado aí.
E eu faço essa análise, eu posso fazer essa análise tanto por departamento quanto por produto, descer essa análise classe a classe, né, categoria a categoria, até eu poder chegar lá na numeração e na foto do meu produto, para entender quanto que eu tenho desse produto no meu estoque, quanto que eu tenho em compra, né, qual que é o saldo desse produto, se eu tenho algum pedido em aberto desse produto, e contar com algumas informações, como por exemplo, a quantidade de estoque, compra, venda, os valores, né, o markup que eu planejei, o markup que eu realizei de fato, até chegar ao ponto de ele me dar uma sugestão de compra que eu tenho naquele período, baseado numa cobertura que eu quero ter daquela categoria, daquele produto, né? Então facilita muito o nosso dia a dia. E obviamente isso aqui é super flexível. Eu posso filtrar o que eu quero ver, o que eu não quero ver, né? A ferramenta ela se molda à necessidade do lojista, do proprietário, até do seu time de compras. Quando se trata de uma rede de lojas, né, é sempre importante que o lojista tenha um estoque muito bem ajustado à sua necessidade. E muitas vezes, quando se trata de uma rede, não necessariamente eu preciso trazer esse produto de fora, eu consigo manejar esse produto dentro da minha própria rede. Então, eu tenho até uma sugestão de compras, por exemplo. Aqui na sugestão de compras eu consigo bater o olho, entender qual que é o produto que teve venda nos últimos 30 dias e que não tem estoque, né? Ele pode ser uma oportunidade para mim, e quais lojas que podem abastecer esse produto. Sempre, obviamente, definindo uma margem de segurança para não desabastecer nenhuma loja também, né? E até chegar ao ponto de analisar aqui, por exemplo, faixa de valores, né? Entender, cara, dentro do meu estoque, quais são as faixas de valores que mais estão girando e qual que é o equilíbrio entre a quantidade que eu tenho de vendas e estoque dessas faixas de valores, descendo isso aqui loja a loja, tá? Fazer toda a operação de compras dentro do sistema, podendo até, por exemplo, importar o XML para eu conferir se os itens que o fabricante mandou para mim condizem com o pedido que eu estou fazendo, né, tanto em quantidade quanto em valor, e garantir que isso aí vai ser recebido lá dentro da loja, até chegar ao ponto de eu ter essa mobilidade em compras, né? Então, a gente está aqui falando de digital. Eu acho que a digitalização ela parte não só em criar um site, em criar um e-commerce, em criar um Instagram, mas também no dia a dia você ter isso enraizado na sua tomada de decisão, na sua operação. E os aplicativos vêm forte para seguir essa tendência, né? Então tem um aplicativo de compras que no próprio aplicativo eu posso fazer a intenção de compra, se eu vou visitar um showroom, se eu for visitar uma feira, né? Comparar aquela categoria daquele produto com uma outra categoria, fazer esse pré-pedido no próprio aplicativo, né? Dando essa facilidade para mim no dia a dia. Daí quando eu falo de loja, obviamente que a gente também tem que ter um PDV preparado, né? Por que eu falo isso? Porque não adianta, igual eu estava comentando com o Pablo antes da gente começar a nossa conversa aqui, não adianta eu olhar só para a loja física, não adianta eu olhar só para o e-commerce, eu tenho uma tecnologia de ponta, um fornecedor de ponta no e-commerce, mas a minha loja física não está preparada para receber aquela operação. Assim como se eu não posso hoje só olhar para a loja física, ter uma loja física muito bem estruturada, não ter minha presença digital, não ter as minhas vendas digitais, né? Então aqui a gente apresenta algumas ferramentas, né, no nosso PDV que vão de encontro a isso, vão de encontro a essa digitalização, vão de encontro a essa transformação digital que a gente vê no mercado hoje, né? Quando a gente fala do PDV hoje, o PDV ele tem que ser simples, ele tem que ser fácil de utilizar, ele tem que ser rápido, né? A gente fala que hoje é muito fácil o seu cliente ficar 2 horas dentro da loja, experimentando todos os seus produtos, mas ele quer ficar 2 minutos no máximo dentro do caixa dele, dentro do caixa, né, para pegar esse produto. Aqui a gente apresenta algumas soluções de performance também, né, do cliente, para entender quanto que esse cliente compra, quanto de parcelas que esse cliente tem aberto comigo, né, realmente entender a performance dele, no caso de pessoas que têm crediário, de clientes que têm crediário, se esse cliente é negativado, se esse cliente tem um nome ok na praça, né, se ele está negativado dentro do meu sistema ou não. E aqui algumas tecnologias mais modernas que eu queria apresentar, né? Então, eu tenho hoje mobilidade em vendas, onde eu consigo ter um aplicativo para o próprio vendedor utilizar, né? Para o próprio vendedor acompanhar lá qual está sendo a performance dele, o quanto por cento que ele tá perto de atingir a meta, qual é a performance dele em alguns outros indicadores, como por exemplo vendas, itens, PA, PU, né? Que é o peças únicas
por atendimento, quantos por cento das vendas que esse cara faz são peças únicas, né? Que é uma oportunidade de melhoria de ticket médio para ele. Registrar motivos de perda de venda, né? Para eu começar a controlar o porquê que eu estou perdendo as minhas vendas também. E hoje a gente já fala até aqui de mobilidade na venda, né? Não só eu, eu atender o meu cliente, mas também finalizar a venda lá onde a gente está, em qualquer lugar da loja, até fora da loja, a gente pode fazer isso, né? Então, na própria maquininha, que hoje está homologada com Cielo, com GetNet, com Rede, né? Eu já consigo ler o produto, selecionar a forma de pagamento, cadastrar o cliente se eu precisar e já finalizar a venda no próprio PDV móvel integrado ao meu sistema. Esse que é o ponto importante, né? Depois a gente fala também aqui, né, quando a gente fala de digitalização, a gente vê forte a atuação das carteiras digitais dentro do mercado. Então, o PDV ele tem que estar preparado para receber isso aí também, né? Então, não só eu aceitar essa forma de pagamento, mas isso aí estar integrado ao meu sistema para eu garantir a segurança dessa informação. Então, hoje a gente sabe lá que eu posso colocar um papelãozinho na frente da minha loja, mas se for alguém colar outro papelão com outro QR Code dele, por exemplo, ele pode roubar as vendas da minha loja. Fora que se eu não tenho isso aí integrado no meu sistema, eu tenho que ficar abrindo diversas telas para conferir se o pagamento foi feito ou não, né? E aqui eu já tenho isso aqui integrado no meu PDV. É interessante que quando a gente fala de Omnichannel, isso aqui também começa a entrar nessas novas formas de atender o cliente. Porque, por exemplo, se eu uso uma PicPay, uma Mercado Pago, eu consigo girar esse QR Code aqui e o cliente receber no próprio aplicativo dele no Mercado Pago, sem precisar necessariamente estar na loja, uma notificação, né, um pop-up para ele poder finalizar o pagamento e isso aí já estar integrado com o sistema. Então, já alimentar vendas, já dá baixa no estoque, né? Então, ele começa a me apresentar algumas outras possibilidades. Eu falo também, por exemplo, de link de pagamento, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui. Não adianta você ir para o e-commerce, né? Acho que o Paulo até pode complementar depois. Não adianta você ir para o e-commerce se você ainda nem tem a sua presença digital, né? Começa a trabalhar a sua presença digital, começa a trabalhar suas redes sociais. O Instagram, por exemplo, é uma máquina que a gente pode utilizar para fazer essas vendas. E hoje, com algumas tecnologias, como por exemplo o link de pagamento, eu consigo realizar esse pagamento de qualquer lugar, integrado com o sistema também, em qualquer plataforma, né? Então, posso mandar pelo WhatsApp, posso mandar pelo Instagram. A gente viu que essa foi uma solução que ajudou muito o lojista, principalmente no momento da pandemia, né? Sim, e até tem um ponto, Murilo, fazendo um adendo, né? Que é importante, você tocou num detalhe que é bem relevante. Você ir por e-commerce, lógico que ele é uma excelente opção, mas você testar, né, com essas funcionalidades de o link de um pagamento, fazer uma venda de WhatsApp, você já consegue entender um pouco de como o seu público se comporta no meio digital. E automaticamente depois você ter, né, um e-commerce propriamente dito. E um ponto que é bem importante, vamos falar um pouco melhor adiante, você ter toda essa estrutura que o Murilo mostrou, de você saber produtos que mais vendem por loja, de você saber de fato ali a região que você, a faixa etária que você mais vende. Isso tudo é extremamente importante porque você vai utilizar essa inteligência no digital também. Por mais que o consumidor do digital ele pode ser diferente do consumidor do mundo offline, né? Você pode ter diversas personas, né? Diversos públicos, mas ali 50, 90, 50, 60% da sua base, ela vai ser a mesma no digital. Você vai ter um público que vai ter um comportamento um pouquinho diferente, mas a base ela vai ser a mesma. E você tendo tudo isso bem alinhado e bem ajustado, tendo uma boa gestão de estoque, tendo uma boa gestão de estoque por loja, que é um ponto que é bem importante, você consegue utilizar toda essa expertise e levar ela para o e-commerce, que é bem importante. Sim. E é sempre uma dúvida que a gente escuta no mercado, né, Pablo? Cara, mas que produto que eu vou colocar no e-commerce, né? Eu coloco todos os meus produtos, não coloco todos, quais produtos que eu seleciono, né? E o importante é a gente ter a tecnologia, ter essas informações confiáveis dentro da nossa operação para poder tomar essa decisão. Seja ela levar tudo, seja ela levar só levar a sua curva ABC lá, né? Só os produtos A, enfim, fazer um pareto, né? Sim. Não, com certeza. E é um ponto que é importante, né? Quando essa decisão, você precisa ter esses dados também para quando levar para o e-commerce,
levado com uma estratégia baseada em dados, né? E não naquela olhando ali no estoque, não, esse aqui vende muito aqui, esse aqui não vende muito aqui. Então, esse é um erro clássico aí que acontece, né? De quem tem loja física, quando vai para o e-commerce, às vezes coloca produtos no e-commerce também que não tem tanto giro na loja física por causa da gestão de estoque. Isso acontece bastante e automaticamente o e-commerce não escala, né, como desejado. Sim. Às vezes encara o e-commerce só como um outlet também da rede, né? E não dá para ser só isso, né? Você tem que ter uma gestão realmente voltada pro digital, entender o consumidor lá do digital, né? Exatamente. Legal, cara. Até aproveitando o gancho para falar um pouquinho de vendas, né? Então, quando a gente fala de vendas dentro da loja física, a gente também tem algumas ferramentas de controle para a gente garantir que essas vendas estão de acordo. Então, por exemplo, uma central do gerente, a gente sabe que hoje, principalmente para quem tem mais de uma loja, né, que precisa ter um gerente por loja lá, é importante que o gerente faça também a gestão dos números dele, que não fique atuando só nas vendas. Só que a gente sabe que esse cara tem um dia a dia muito corrido, que ele precisa, cara, fazer outras coisas. Então a gente tem, por exemplo, uma central do gerente para apresentar para ele as informações que ele precisa no dia a dia, de forma rápida e simples, né? Então, porcentagem da meta que ele bateu, quantos dias que falta para ele trabalhar, as vendas do time dele, né? Quem está performando mais, performando menos, os produtos que tiveram alteração de preço, né? Transferência de distribuição, que produto que ele precisa receber, que produto que ele precisa mandar para outra loja. Então, eu consigo ter isso tudo num dashboard rápido e fácil. A gente fala de entender, por exemplo, vendas por hora aqui, para quem tem integração de fluxo na loja, cara, consegue até medir, por exemplo, a taxa de conversão, qual está sendo o aproveitamento das pessoas que ele está colocando na loja. Aqui é uma curiosidade legal de falar, né, que quando se fala de loja física, isso aqui é uma dificuldade, né? É um negócio que tem que investir tecnologia, tem que investir tempo. E quando você leva isso aqui para o mundo do e-commerce, isso aqui, por exemplo, taxa de conversão, né, fluxo na sua loja, é um negócio que ele já tem no e-commerce, né? Que ele já é nativo do e-commerce. Muito mais fácil você levantar essa informação, né, Paulo? Exatamente. E no e-commerce propriamente dito, e na loja física, é uma métrica que é extremamente relevante, que é onde você consegue saber exato de quantas pessoas que acessaram o seu e-commerce e quantas de fato né, estão fazendo uma compra e depois você ter também quantas de fato pagaram, né, que é o ponto mais importante. No digital, você tem ali o boleto, né, como um todo, que é muito comum, né, você ter a venda, mas você não tem ali o pagamento propriamente dito de um percentual de boletos. Então, você consegue calcular toda essa jornada de compras e ter todas essas métricas que são relevantes para o negócio como um todo. Sim, exatamente. Você falou de boleto, um ponto relevante também que eu até esqueci de comentar é que a gente já está aceitando o Pix como forma de pagamento pelo sistema, né? Naquela parte de QR Code lá, e que o negócio talvez venha para mudar um pouco a regra do jogo. Sim, sim, exatamente. Esperamos ansiosos que assim, realmente tenha uma boa aderência, né? Os bancos implementaram em massa, né? Todos os bancos hoje também já têm o Pix já rodando, mas eu acho que é algo que realmente vai agregar bastante valor, porque de fato, para quem vende muito de boleto, o boleto acaba sendo um grande problema porque ele prende o estoque, né? Até a data de faturamento. E hoje um boleto médio aí demora de pelo menos aí 4 dias para cair na conta e tudo mais. São 4 dias aí de estoque preso. Fora que é o momento que o cara pode desistir da compra também, né? Ele tem um boleto lá, ele reservou o produto do seu estoque, mas ele pode não fazer o pagamento e simplesmente desistir da compra, né? Diminui um pouco aquela compra por Exato. impulso, na emoção. Cara, aqui a gente tem outras soluções, como por exemplo, tendência de vendas por loja, né? Então, quando fala de rede de lojas, é importante a gente ter essa informação rede a rede. Então, cara, quantas vendas que eu fiz, quantos itens que eu vendi, qual está sendo o meu PA, né? Peças por atendimento, qual está sendo o meu PU. Então, quantos por cento das vendas que aquela loja faz são peças únicas. Esse indicador a gente acha muito legal porque ele é um validador do PA, é uma bela oportunidade de a gente aumentar um ticket médio, né? No produto. Então, eu consigo validar isso pelo sistema e chegar até o ponto aqui de entender, cara, qual que está sendo a minha meta diária, né? Baseado no meu desempenho, qual que é a minha tendência de fechamento dentro do mês e qual que é a meta corrigida, né? O quanto que eu preciso vender por dia para conseguir alcançar a minha meta do mês. Eu posso descer esse desempenho analisando o dia a dia da minha loja, né? Metrificar dia a dia o desempenho
e até descer essa análise vendedor por vendedor. Então, dentro da minha loja lá, cara, quem são os vendedores que estão carregando meu time nas costas? Quem são os vendedores que estão derrubando o desempenho do meu time? E qual ação que eu vou fazer para determinada pessoa? Até metrificar o desempenho diário desse cara. Então, cara, dia a dia, qual está sendo o desempenho dele? Teve algum ruído nessa informação? Teve algum dia que ele não trabalhou, por exemplo, que pode estar impactando? Então, eu consigo analisar isso aqui pelo sistema. Além disso, a gente vai também para uma parte do digital, né? Então, como eu falei, é importante que a gente assuma essa cultura digital, assuma a transformação digital na loja toda, né? Ser digital não é simplesmente ter um Instagram ou abrir um e-commerce, mas é absorver isso no seu dia a dia, conseguir analisar o resultado da sua loja, seja onde você estiver, seja qual dispositivo você tem nas suas mãos. E as aplicações móveis vêm muito para isso, né? Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo de vendas que eu consigo analisar o desempenho da minha loja, analisar aqui vendedor por vendedor, vendas hora a hora, produto por produto, na palma da minha mão, né? Vendedor por vendedor, comparar o desempenho daquele dia com o mesmo dia do ano passado, né? Então a gente compara lá segunda com segunda, terça com terça, para dar uma análise mais real do desempenho da nossa operação. E por fim também eu, cara, controlar toda a minha parte financeira, né? Que é um papel super importante do RP aqui. Então hoje a gente tem validações em todas as etapas da loja, né? Tenho validação lá no meu caixa, consigo fazer validações do que vai para as minhas contas financeiras, do que vai para o meu contas a pagar. Consigo fazer aqui pelo sistema a conciliação, né, do que eu vendi e o que de fato que eu estou recebendo, se o que eu acordei está sendo cumprido com os adquirentes, né? Então esse é um fato muito relevante para redes, né? Quando se trata de uma loja, a gente até consegue ter esse controle, mas 2, 3, 4, 5 lojas, esse controle já começa a ficar comprometido e qualquer centavo faz diferença lá no meu fim de mês, quando eu for analisar lá, por exemplo, meu resumo mensal de vendas, né? Entender lá, cara, o quanto que eu vendi à vista, no cartão, no carnê, quantos clientes novos eu cadastrei, o quanto que eu paguei para fornecedores. Quando eu for analisar lá meu DRE, seja ele contábil, por exemplo, que eu posso analisar aqui grupos e subgrupos de despesas, né? Então, levar essa análise desde um ambiente mais macro até um pouco mais micro, chegar a entender lá qual foi o meu total de despesas, meu total líquido, entender um fluxo de caixa, né? Então, cara, entender o que aconteceu e o que vai acontecer, fazer previsões tanto diariamente quanto mensalmente, já colocando aqui todas as minhas contas a receber de parcela, cheque pré, cartão em aberto, todas as despesas que eu tenho com fornecedores, né, com os grupos de despesas que eu cadastrei no sistema e até projetar aqui uma taxa de crescimento no meu fluxo de caixa. Assim como acompanhar, por exemplo, receita versus despesas, previsões de pagamento e de recebimento para os próximos 3 meses. Então, o sistema está preparado para atender o lojista também nesse sentido, né? E aqui, até para entrar um pouco mais na pauta do digital, tá? Então, eu até estava comentando com o Pablo, para a gente considera que hoje não existe mais limitações tecnológicas, né? Então, para nós hoje, o mais fácil é fazer essa integração. É eu puxar o estoque da loja física, mandar para a loja virtual, eu colocar um estoque mínimo de segurança para não desabastecer a minha loja física, eu ter tecnologias aqui que podem escolher de onde que esse produto vai sair, se vai ser da loja que tem um estoque maior, se vai ser da loja que está mais próximo do cliente. Hoje a gente tem um sistema preparado nesse sentido, com um hub de integração que é parceiro nosso aqui, que integra o nosso sistema com as principais plataformas de mercado, duas delas muito usadas hoje, né, que é a loja integrada e a VTEX, quando você fala de uma operação mais robusta, numa operação mais parruda e quando você quer realmente investir nesse mundo. Então hoje o sistema está preparado para fazer isso, né? Então a gente vai lá definir quais são os produtos, que nem o Pablo falou. Depois eu fazer essa análise, entender, cara, quais são os meus produtos que são pertinentes de irem para o e-commerce. Eu faço isso no sistema, seleciono esses produtos, subo eles para essa plataforma, né? Nessa plataforma eu consigo fazer adaptação de, cara, de nome, né? De descrição desse produto.
e depois receber esses pedidos no meu próprio sistema, né? Então, no próprio painel, entender quais são os pedidos que está guardando pagamento, quais pedidos que já foram pagos, quais pedidos que eu tenho que emitir a nota fiscal e enviar para o cliente. Então, isso hoje o sistema está preparado. Inclusive, a gente já tem cases rodando, né? Clientes de 1, 2, 30 lojas, 50 lojas rodando com a gente, com o estoque da loja física integrado com a loja virtual. Mas a grande questão aqui, né, até vou puxar um pouco o assunto para o Pablo, não é só você ter essa tecnologia, né? A tecnologia está lá, está disponível, a gente consegue utilizar, consegue aplicar, mas a grande questão é como trabalhar no digital, né? É isso que a gente falou. Como que eu vou partir? Qual plataforma que eu escolho? Qual que é o estoque que eu vou subir lá? Quais são as ações que eu vou fazer, né? Quando o lojista ele para analisar o e-commerce como mais um canal de venda ou como só mais uma opção, talvez ele não tome as melhores decisões em cima do seu e-commerce, né? O e-commerce é um trabalho totalmente diferenciado que tem que ser feito e que a gente costuma falar que você pode fazer sozinho, né? Contratar pessoas, criar um time, criar uma estrutura, ou então contar com pessoas especialistas que têm know-how nesse segmento, que é o caso da M3, né, Pablo? Sim, sim, não, com certeza. E um dos principais pontos também, que quando você for escolher a sua tecnologia para operar o e-commerce, entender como ela trabalha. Quando falamos ali de um sistema, né, com múltiplos estoque, geralmente existem múltiplos CNPJs também dentro da mesma operação, que aí a sua operação ela se torna como se fosse um marketplace. A plataforma que vocês forem escolher precisa trazer todo esse suporte para vocês, para que vocês consigam conectar os estoques das lojas de vocês na plataforma de e-commerce e fazer ali um retiro em loja, que é algo que aumenta bastante aí o seu percentual de vendas. E quem vai retirar um produto na loja, quase sempre ele compra um outro produto. Então a vantagem, né, você consegue fazer o famoso upsell, ou você conseguir, né, enviar ali o produto da sua loja física também. Caso, um exemplo, o cliente ele esteja próximo da sua loja física, se a loja física é mais próxima para você enviar. Um exemplo, as grandes, se vocês analisarem, né, os grandes marketplaces aqui do Brasil, todos eles estão investindo muito de fato, em logística. Você pega o Mercado Livre, que tirou todas as suas operações, ele agora tem uma operação própria de transporte do Mercado Livre. A própria Amazon também ela oferece esse tipo de operação, porque o foco dos grandes marketplaces está sendo na experiência de compra e não somente aquela venda e troca de produto, né? Aquele varejo mais antigo. Eu tenho um produto aqui, você passa o dinheiro para cá e aqui toma o produto. Então, pensar na experiência de compra é muito importante. E para quem tem mais lojas físicas, que é um cenário melhor ainda, você pode utilizar toda essa estrutura do seu mundo físico e fortalecer o seu digital. Então, com isso, você vai trazer uma melhor experiência de compra e, além disso, né, não só isso, você vai conseguir automaticamente vender mais para o seu cliente. Porque hoje, um exemplo, a Black Friday agora, no dia 27 de novembro, ela foi uma data que quem comprou provavelmente recebeu muito rápido os seus produtos. Onde os e-commerce se preocuparam, sim nas ofertas, né, que eles vão trabalhar, mas muito mais na logística, né, de enquanto você consegue fazer aquele produto chegar na casa do cliente. Isso automaticamente, cada vez mais hoje, ainda é um diferencial que o consumidor ele está começando a entender como isso funciona, porém daqui a pouco não vai ser mais o diferencial, né? Vai ser de fato ali obrigatório. Eu tenho alguns clientes que, por exemplo, estão montando lojas físicas justamente para facilitar, né, esse ponto. Você tem a marca, né, o brand da marca maior, porque as lojas físicas ela traz muito bem isso. Você tem toda a venda da loja física também, que é extremamente relevante, e você ainda consegue, né, ter essa estrutura de conseguir fazer uma entrega de uma forma mais ágil. E automaticamente você melhora ali o seu índice de satisfação com o cliente. E outro ponto na escolha da tecnologia, hoje de plataforma de e-commerce, somente aqui no Brasil tem mais de 100 plataformas de e-commerce, desde menores, maiores, desde soluções mais robustas, como o Murilo falou da Vetex, como uma loja integrada, que ela tem um plano ali que inicia sem nenhum custo. O ponto é você sempre entender aonde você quer chegar, porque você ter uma migração depois de plataforma de e-commerce é sempre um pouco mais complicado, porque você tem a sua venda acontecendo e você tem essa migração de uma possível nova plataforma. Mas, porém, é importante você analisar certinho o que vai ter na sua loja na prática e quais recursos você vai utilizar, não só agora,
mas também no futuro. E quando pensamos, né, em produtos, é sempre pensar também em ter a mesma capilaridade de produto que você tem no mundo físico, você ter lá no e-commerce, para que você consiga, né, fazer os testes e entender o que vai performar no e-commerce. É muito comum o e-commerce ter produtos que não vendem na loja física e vender mais no e-commerce e vice-versa também. Esse é um cenário que acontece principalmente no segmento de moda, que às vezes você está com um produto na mão, faz uma total diferença. Mas você precisa testar, tudo é teste, não tem assim receita de bolo. É você ter boas tecnologias que permite você testar rápido para você errar mais rápido. Porque quanto mais rápido você errar, menos você vai gastar financeiramente para isso. Se você erra lentamente, você gasta mais dinheiro no decorrer do tempo e você perde a vantagem competitiva. No meio do digital, eu converso muito com os varejistas e é muito comum uma empresa, às vezes do seu segmento, que você nem conhecia e a empresa, você nunca ouviu falar dela e do nada parece que a empresa dá um boom. O digital tem muito essa força de você, uma empresa que era totalmente desconhecida e você vê a empresa crescendo, crescendo, crescendo e se tornar referência do mercado justamente por isso. Você não consegue controlar ali os seus concorrentes propriamente dito. Você consegue monitorar, mas você não consegue, né, ter de fato saber o que ele está fazendo na prática. Então, por isso que os testes são extremamente importantes, porque o quanto mais rápido você testar, melhor você vai ter, né, uma melhor performance. E com isso, pode falar. Até só para fazer um parênteses aí, você falou de testar, né, e errar, porque às vezes quanto mais você erra, mais você consegue entender quem que é seu público e tomar as melhores decisões no futuro. Mas um ponto muito relevante é a questão do estoque, né, Pablo? Porque a gente vê que hoje um grande impeditivo, ou talvez um complicador, que aumenta o risco de partir para a estratégia, é você ter que comprar mais produto, é você ter que criar um estoque separado, você ter que fazer esse investimento, que hoje o estoque representa 70% do investimento de uma loja toda, né? Quando eu tenho essa operação integrada, né, quando eu tenho essa operação da loja física integrada com a minha loja virtual, eu consigo talvez mitigar um pouco esse erro, né, e talvez me expor um pouco mais ao erro. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente comprar um estoque separado, criar uma operação à parte, criar um CD para começar a utilizar os meios digitais. Eu consigo aproveitar o estoque das minhas lojas, né? Aproveitar aquilo que eu já tenho dentro da minha loja, como eu falei, criando lá os seus estoques mínimos de segurança para não comprometer a loja física também, mas para poder testar mais e talvez errar mais nesse sentido, né? É uma visão que eu tenho. Sim, exatamente. E o ponto que é numa operação de e-commerce, muito diferente do mundo físico, que o marketing ele não está tão... No mundo físico você não tem tanto aquela estrutura de ter um percentual destinado a marketing. Sempre existem as ações que as empresas fazem, mas você não tem exatamente um percentual. No digital, o valor de marketing ele acaba sendo um valor muito utilizado, junto com o valor de estoque. É muito comum você ter muitas empresas investindo muito dinheiro em estoque e aí você tem um estoque gigante parado e aí às vezes falta um pouco de fôlego para marketing, para poder fazer aquela operação rodar. Então você ter esse controle de estoque e ter isso de fato, ter dados que fazem isso acontecer, que você consegue controlar isso, é uma excelente estratégia. Por exemplo, na pandemia agora, no início da pandemia, né, as lojas fecharam, as vendas no online aumentaram muito. Tivemos uma série de clientes crescendo ali 6 vezes, de um mês para o outro, uma coisa assim astronômica, nunca foi vista assim em outra época especificamente. Só que passou a pandemia, as empresas começaram a ficar com pouco fornecimento de matéria-prima, não controlaram exatamente bem o estoque, algumas colocaram uma promoção, vendeu o estoque inteiro e agora está passando com bastante dificuldade. Tô passando dificuldade na reposição de estoque, por não ter exatamente esse controle de estoque. E é algo que, dependendo do seu segmento, né, a agência ela iniciou em Nova Friburgo, que é um polo de moda íntima, por um exemplo. Geralmente agora, né, temos as férias de final de ano, então a reposição de estoque ela já tende a ser mais baixa e aí temos, né, diversos cenários de empresas que estão sem estoque para poder vender no e-commerce. Então está com o e-commerce aberto, mas não temos exatamente estoque para poder vender. Então o controle do estoque hoje ele é tão primordial como você controla o seu custo
financeiro, né, porque é totalmente atrelado, como você também controla o marketing da sua empresa e vendas. Porque o estoque, ele é na minha opinião, ele é o coração. Ele vai ser ali o termômetro e vai permitir você vender mais ou vai permitir que você venda menos. Como eu falei, né, na pandemia, tem um cliente nosso que tinha um estoque maior, tinha um controle maior de estoque, ele continua vindo crescendo, mesmo depois que as lojas reabriram, ele continua crescendo. Na Black Friday vendeu ali muito mais do que vendia anteriormente, mas justamente por ter esse controle e saber de fato até onde você pode ir. Então, eu sei que eu posso vender esse produto aqui, mas eu não posso dar muita promoção, porque às vezes faz aquele número mágico, né? Aquele número bonito que para divulgação, para os slides são excelentes, mas automaticamente você acaba perdendo isso, né? Acaba perdendo venda posteriormente. Então, ter essa gestão completa da sua loja física e da sua loja virtual é extremamente importante. E no sistema também da Data System, tem alguns itens que é bem legal da parte, até brinquei com o Murilo, foi até onde que eu falei, cara, Murilo, seu sistema é muito rápido, toda essa parte de inteligência, porque é muito comum quando você vai iniciar, você vai trabalhar num RP, você tem aqueles relatórios que são um pouco mais lentos, que é difícil você entender. E o sistema da Data System traz alguns dados que são dados até muito mais avançados que 90% das pessoas vão olhar na sua operação, como na parte de cohort, que é uma parte que é um pouco mais avançada, que não é todo mundo que olha, sua gestão financeira também, que é um ponto que é extremamente importante. Então, você ter esses dados, né, dentro do e-commerce, tem o que chamamos ali do Google Analytics, que é basicamente, você vai ter essa mesma visão, só que do seu e-commerce, e no mundo físico, né, temos aí a Data System, que o Murilo pode falar melhor, e você tem uma série de dados que é extremamente relevante para o seu negócio. Exatamente. A gente fala que a gente não só oferece soluções que já estão prontas, mas a gente gosta de se adaptar ao mundo do lojista, né? E também trazer boas práticas de mercado, né? Se for do cohort, por exemplo. Cohort é uma análise totalmente nova, né? Se pegar um lojista de, sei lá, de 10, 15 anos atrás, acho que o cara nunca pensava em fazer uma análise de cohort dentro da loja dele, né? Que é daquele público que veio comprar com você em janeiro, quem que voltou em fevereiro, quem que voltou em março, quem que voltou em abril, quantas recompras essas pessoas tiveram. Isso que eu acho que é uma estratégia importante para o e-commerce também, né, Pablo? Me corrija se eu estiver errado. Mas além do seu produto, além do seu preço, além da tecnologia, um ponto super importante são os seus clientes, né? Quando você já tem uma rede de lojas, quando você já tem, cara, uma cartela de clientes em diversas cidades, em diversas regiões, já é um passo extremamente importante para uma estratégia digital, né? Por que, cara, por que eu vou investir, cara, o triplo do que eu poderia investir para trazer pessoas novas, sendo que eu já tenho toda uma base construída, né? Sendo que eu tenho pessoas já fidelizadas, sendo que eu já tenho aqui, cara, uma análise para entender quem são os clientes que mais compram, daquele sexo, daquele estado, daquela idade, daquela numeração, se eu tiver isso dentro do meu estoque, né? Então, já é um passo importante até para eu começar a entender minha base e tentar aproveitar essa base numa estratégia digital, né, Pablo? Sim, exatamente. Quando falamos do marketing digital, né, essa recorrência, né, o quantas vezes o cliente ele volta para comprar na sua loja novamente, é uma métrica que é extremamente importante. Porque pensa, como eu falei, no online o investimento em marketing ele tende a ser muito alto. Então, vamos aí fazendo uma conta simples, né? Vamos supor que eu tenho um ticket médio de R$ 100 e vamos supor que o seu custo de aquisição, né, o seu CPA, ele seja ali aproximadamente na casa dos R$ 30. Porém, você tem as pessoas que não pagam boleto, que eu mencionei anteriormente, e você gastou um dinheiro com ela, você gastou os mesmos R$ 30 para quem paga seu boleto e para quem não paga. Então, vamos supor que você tenha 50% das pessoas que não pagam boleto. Então, eu tenho R$ 30 ali, meu custo de aquisição, tenho R$ 30 de quem não paga meu boleto, então eu tenho R$ 60. E comentamos um pouco, né, que nesse cenário, nosso ticket médio era de R$ 60, era de R$ 100. Então, reduzindo um pelo outro, eu tenho R$ 40 para pagar meus impostos, pagar minha operação física, né, meu centro de distribuição, ou o rateio da loja física, para a pessoa que vai fazer essa separação. Então, automaticamente, se esse cliente que ele custa para você ali R$ 60 para fazer uma compra,
Se ele não voltar para comprar com você por um período de uma, mais duas ou mais 3 vezes, automaticamente, por mais que aquele cliente ele está comprando, mas ele está te dando prejuízo na compra dele. Isso automaticamente o brinco, né, que é uma morte silenciosa, que boa parte das operações não olham esse item e é o que mais acontece. E às vezes você tem uma escala de faturamento muito grande, porém sua operação ela está fechando no vermelho. Então você cresce o faturamento, só que seu custo também ele está crescendo de uma maneira monstruosa, porque o marketing, como eu falei, ele é um item que influencia muito. E aí, geralmente, quando chega nesses cenários mais caóticos, então, já peguei operações, um exemplo, que faturava mais de milhões nesse cenário, e aí você precisa olhar também para o estoque. E aí, onde gera um grande problema. Porque aí você tem um estoque muito grande, geralmente, quando as empresas chegam nesse patamar, você não pode, às vezes, adquirir novos produtos, só que seu estoque é grande de produtos que não vendem. E aí você começa a ter que queimar a promoção. E aí você vai gastando margem e você entra num fluxo que é extremamente complexo e é difícil realmente administrar e se leva um tempo para você conseguir controlar todas essas variáveis. Tivemos alguns casos assim de clientes nossos, né, que tiveram esse crescimento, que precisava fazer essa melhor gestão, que aí eles pegaram de fato, colocaram um RP, analisaram de fato o que estava acontecendo na prática para poder definir uma estratégia. Então, você crescer bem estruturado, com toda essa estrutura de controle de RP, com toda a estrutura de controle de marca, de marketing, e saber o que você está comprando na prática, automaticamente você tende a crescer muito mais, principalmente no segmento de moda e calçados, porque você vai gerar uma compra recorrente. Então, muito raramente uma pessoa vai comprar um produto e ela não vai voltar na sua loja, a não ser que sua experiência seja ruim ou, no caso ali, o seu produto não seja tão bom. Mas 90% das vezes ela vai querer ter o interesse de voltar a comprar na sua loja. E quando ela voltar, a sua loja ela precisa estar preparada. É muito ruim você chegar no e-commerce, você tem lá uma infinidade de produtos sem estoque. Isso é frustrante para o cliente, para o dono do e-commerce também é ruim, porque a sua venda automaticamente não escala. Então, ter esses controles é primordial pensando no online. E geralmente, né, quando o varejista ele sai um pouco do mundo físico, ele vai para o online, geralmente ele não olha esses dados com tanta precaução. Geralmente esses dados eles acabam ficando um pouco ali deixando de lado. Geralmente entra muito naquela questão, eu sei o que minha loja vende, e às vezes não é nem exatamente aquilo que a sua loja vende mais. O público ele mudou muito, né? Principalmente agora na pandemia, né? Então temos ali um público que era que comprava offline, agora o público está comprando online, retirando offline. Então, de fato, agora misturou todos os canais e o cliente ele é um só, independente se ele está comprando no seu e-commerce ou na loja física. Ele quer ser reconhecido como Murilo e como Pablo, não quer ser reconhecido como, aqui na minha plataforma de e-commerce, o ID é esse, lá na loja física, o ID é aquele outro. Para o cliente, ele é um consumidor só, então isso é extremamente importante. E a empresa, né, conseguir trazer toda essa infraestrutura. Agora, saiu essa pesquisa na semana passada, que vamos ter o primeiro Natal, que é onde as vendas online vão superar as vendas offline. Muito porque algumas regiões, né, estão com ali em situações mais críticas, estão fechadas, então tem bastante regiões que estão assim, e muito também pelo comportamento do consumidor, né, que automaticamente ele quer comprar online, ele quer comprar offline. O importante é conseguir atender o cliente, né, independente do canal. E cara, esse papo para mim nunca fez tanto sentido quanto esse ano, né? Porque quando a gente fala da omnicanalidade, a gente fala de colocar o consumidor no centro, né? De realmente atender esse cara, não importa onde ele estiver, não importa, cara, como ele se comporta, não importa qual dispositivo que ele utiliza. Eu acho que essas tecnologias que a gente tem hoje, como por exemplo, um QR Code que você consegue pagar à distância, um link de pagamento, né? Uma maquininha que você consegue tirar da loja já integrada ao seu sistema, elas vêm para também suportar um pouco e entregar essa experiência diferenciada, né? Entregar essa sinergia entre a operação do mundo físico com o mundo digital, né? Às vezes o cara, compra no site, mas ele não ele vai na loja, ele tem que pegar uma fila lá gigantesca para conseguir fazer o pagamento. Daí você começa a criar ruídos na sua estratégia, né? Pô, você tem uma experiência tão legal no site, mas você vai na loja lá, você é mal atendido, então você tem que pegar uma fila grande. Então, por isso que eu gosto de forçar e a gente gosta de bater nessa tecla que
que ser digital não é só ter um e-commerce, mas cara, olhar para a sua operação toda, né? O que você pode digitalizar para atender bem seu consumidor na sua operação toda, né? Sim, exato. Quem tiver alguma dúvida e quiser colocar no chat, ficaremos à disposição, mas fazendo um adendo do que o Murilo acabou de comentar, eu tive diversos clientes nossos que estavam nesse processo, né, de inserir, de montar o e-commerce, porém ali pela questão da pandemia não tinha um tempo hábil e também nos primeiros meses mudaram um pouco a operação também, né, e até de fato ali as empresas estavam buscando sobreviver muito mais do que literalmente, né, pronto é melhor do que perfeito, né? Então, as empresas buscaram muito esse cenário e alguns clientes nossos montaram uma estratégia via WhatsApp e tiveram um êxito muito grande de você montar uma estrutura ali via WhatsApp, estão fazendo ali as vendas via WhatsApp, você ter ali as vendas também. Algumas empresas colocaram até o sistema de delivery, né? Trazendo um pouco ali que o iFood faz, trazendo um pouco o que a Rappi faz, mas conseguiram implementar essa estrutura e automaticamente as empresas foram se tornando digital meio que sem querer, né? Algumas já tinham mesmo uma estrutura que já atendia por Sim. WhatsApp, mas algumas não. Algumas de fato, né? Realmente começaram a ser digital sem ter realmente essa necessidade. Só que algumas depois, né, que as lojas abriram e elas esqueceram desse mundo. Só que esse mundo foi o que mencionamos anteriormente. É um mundo que os novos consumidores, né, quando falamos ali da geração X e Y, são gerações que já são muito mais digital. Então, cada vez mais o digital vai estar presente na vida das pessoas. Então, o próprio sucesso disso, né, o próprio iFood, o próprio Rappi, por um exemplo, são empresas que são literalmente 100% digital, né, no meio de comunicação e que elas trazem esse benefício do digital. E hoje, um exemplo, dependendo da região de cada um, se você mora numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo, é muito comum você ver no prédio iFood e Rappi chegando o dia todo dentro do prédio. Assim, é uma coisa que é como, acho que se tirar as pessoas nem sabem mais viver sem, né? Então, assim, é comum você estar fazendo um jantar, esqueceu alguma coisa, você pede no Rappi, a pessoa vem e traz. Então, o público, as pessoas acostumaram a viver, estão acostumadas nesse novo, não novo normal, né? Porque era algo que já tinha um pouco antes, mas que estão cada vez mais mudando e trabalhando nesse sentido. Então, essa digitalização é algo que, lógico, a pandemia ela acelerou, mas é algo que, pelo menos a meu ver, vai continuar cada vez mais acelerada. Sim. Ô, Paulo, até para tirar uma dúvida contigo, um ponto que é sempre relevante além da gestão do estoque, né, é a parte da precificação do e-commerce, né? Então, pô, eu tenho lá meu estoque, eu defino meu markup em cima do meu estoque, eu busco essa margem em cima das minhas vendas, né? Controlo essas minhas vendas. E quando eu parto para o mundo digital, né, para o mundo virtual, existe essa dúvida, cara, eu uso o mesmo preço, não uso o mesmo preço, né? Isso vai depender de onde que minha loja tá situada, se eu vou atender nível Brasil. Como que você vê isso hoje dentro do e-commerce? Legal, bacana. Dependendo do segmento de produtos, né? Eu tenho um cliente que ele tem uma diferenciação de preço por estado. Isso é algo que ocorre, né, pela parte fiscal do Brasil, não é uma parte extremamente simples de ser controlada. E aí, às vezes, acontece que para alguns estados não é vantajoso você vender por bitributação, enfim, coisas que ocorrem. Então, eu tenho um cliente que ele tem multitabelas de preço baseado em estado. Então, isso é algo que é comum. Porém, o que está sendo cada vez mais comum, a empresa ter um preço único, independente do canal. Então, se eu estou no e-commerce, eu tenho meu preço fixo, e se eu estou na minha loja física, eu tenho meu preço também, que é o mesmo preço. E sempre controlar a lucratividade por canal. Então, no mundo físico, eu tenho a lucratividade X, e no e-commerce eu tenho a lucratividade Y, e tentar achar a interseção, né, da lucratividade quando eu utilizando os dois canais. Mas você não ter essa variação de preço do mundo físico para o mundo online. Porque, mais uma vez, o consumidor ele é o centro. Então, se você tem múltiplos preços, dependendo do seu canal, automaticamente o cliente ele vai sempre, talvez ele vai buscar o canal que seja mais barato. E se esse canal mais barato ele for sua loja física, talvez, por exemplo, numa grande cidade, ele não vai sair de uma região para ir no shopping X, porque lá tem uma loja que é mais barata. Então, você pensar também nessa estrutura. Então, você tem ali múltiplos
múltiplos preços, talvez por região, mas sempre quando estamos falando de estado, né, você ter ali a mesma condição comercial. E um ponto que é bem importante, tem muitos varejistas que acabam vendendo em marketplace. E quando falamos do cenário de marketplace, o marketplace ele tem um percentual que ele automaticamente ele é alto, né? Comparado, dependendo do seu ticket médio. O marketplace é sempre uma visão, precisa fazer duas análises. Primeiro, esse percentual ele não vai machucar a sua empresa, porque quando eu falei lá do custo de aquisição, dos R$60 e tudo mais, mas o cliente ele volta a comprar na sua loja. Aqueles 20% que você deixa para o marketplace, ele não vai voltar a comprar na sua loja. Ele vai comprar somente uma vez. Será que por venda você está tendo lucro? Eu entendo que a marca, teoricamente, ela fica mais conhecida. Nunca houve nenhum case comprovado, né, que vendendo no marketplace a marca fica conhecida. É muito pelo comum. Eu vejo empresas, marcas que estão crescendo no marketplace, começam a investir em ads em cima para poder gerar mais resultado para ele. Então, tem que ter esse cuidado. E um outro ponto de vista também, pensando no marketplace, no Google, quando falamos ali da parte orgânica, você cadastra um produto lá no marketplace e um produto na sua loja. Você vai ter geralmente as mesmas descrições de produto. E quando o Google, né, lá o Google está analisando a sua loja, ele vai ver que lá a loja A copiou do marketplace B. E automaticamente o marketplace B, ele sempre vai ter mais relevância do que a sua loja, porque ele tem uma série tem muito mais páginas indexadas, muito mais tempo de mercado, e o Google tende a privilegiar o marketplace e não a sua loja. Então, o marketplace, né, existe uma série de pessoas, né, de empresas que falam muito como uma das melhores estratégias e tudo mais, mas eu sempre tenho esse olhar um pouco mais crítico. Você olhar se ele é lucratividade, se ele tem lucratividade e se ele não vai ser um exemplo, um concorrente seu. Uhum. Cara, uma outra questão que a gente tem para quem está começando no e-commerce, né? Para quem está começando a investir nesse mundo agora e tem rede de loja, né? Qual que é a melhor estratégia? Eu já atuar onde todas as minhas lojas estão, eu buscar uma atuação já a nível Brasil, por ser e-commerce, eu começar, cara, de uma região e testando, expandindo. Hoje, como que vocês olham para isso dentro da M3? Legal. Eu vejo duas estratégias que podem ser executadas. A primeira estratégia é colocar seu time de vendedoras a vender o e-commerce. Então, hoje existe ali o conceito de social selling, né? Onde o vendedor ele faz uma venda dentro do e-commerce. Então, cada vendedora ela cria ali o seu WhatsApp, cria um WhatsApp da empresa e começa a prospectar fazendo venda para o e-commerce. Esse é um primeiro ponto que geralmente gera um retorno absurdo quando você consegue engajar seu time de vendas. Porque, querendo ou não, todo mundo que tem loja física, existe horários de picos, que, enfim, que tem muito mais pessoas dentro da sua loja virtual, da sua loja física, porém, existe períodos que estão um pouco mais tranquilo. Nesse período que está um pouco mais tranquilo, é fazer de fato o vendedor vender ali, vender o e-commerce, ter um relacionamento com o cliente. Só essa estratégia, você já vai ter um ganho ali, brincando ali de 10% a 20% já de start do e-commerce. E no segundo momento, eu sempre uso a estratégia de você tentar ganhar uma relevância por região. Porque o Brasil é extremamente grande. Então, automaticamente, eu tenho uma loja em São Paulo. São Paulo, boa parte das suas vendas vão ser para São Paulo, dependendo do seu segmento. Então, para você sair do anúncio de São Paulo e ir lá para o Nordeste, por um exemplo, você já tem bastante dinheiro de investimento que você pode fazer só nessa região, onde você vai ter um melhor tempo de entrega, onde você já tem pessoas que já conhecem a sua marca e você tende a crescer de forma muito mais rápida. Mas aí, por exemplo, algumas pessoas vão falar, Pablo, às vezes eu sou de uma cidade menor que São Paulo, obviamente. Então, trazendo um pouco para a realidade do pequeno varejista, que ele tem, por exemplo, uma loja em Teresópolis, que é uma cidade aqui próxima de Nova Friburgo. Você pode começar a fazer um anúncio na sua região. Por quê? Hoje, como eu falei no início do nosso webinar, o tempo de entrega ele é um fator decisivo. Então, se o seu cliente ele descobre que ele tem uma loja na cidade dele, que tem um produto que ele gosta, vai ser muito mais fácil ele comprar ou ele ir na sua loja do que ele comprar de uma loja de fora. Então, começa na sua cidade, vai ganhando cidades em voltas e depois vai crescendo com o decorrer do tempo. Porque é lógico que o e-commerce, né, existe a grande verdade que você pode vender para o nível Brasil e até para fora do Brasil, não existe nenhum problema quanto a isso,
Só que essa verdade também, ela tem um ponto que é extremamente importante, que isso vai te custar mais em termos de marketing, em termos de esforço. Então, faça esforço, onde você vai ter um maior resultado e depois você vai abrindo, né, todo esse leque. Como eu falei, geralmente ali você já vai ter uma boa performance na sua região. Legal, cara. Você falou das vendedoras e tem um ponto que o pessoal fala que é isso ajuda também a trazer o e-commerce para junto das vendedoras, né? Que às vezes tem essa concorrência interna, né? O medo do e-commerce tirar a venda das vendedoras da minha loja. Essa estratégia eu também consigo mitigar um pouco isso, né, cara? Trazer isso como mais uma ferramenta, como mais uma possibilidade, mais uma oportunidade para ela fazer mais venda e ter um melhor resultado financeiro dela mesmo, né? Sim, exatamente. Você pode ter o mesmo formato de comissão como você tem no mundo no mundo físico. Você junta os dois canais e automaticamente você tende a crescer de forma muito mais rápida e de forma muito mais orgânica. E para a empresa, o importante é sempre o resultado faturado. Se o canal ele foi no e-commerce ou se ele foi na loja física, é lógico que é importante você ter o resultado por canal, mas o importante para nós no final do dia, no final do mês, é ter o resultado financeiro. Show. Pablo, maravilha, cara. A gente está chegando no fim do webinar aqui. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, estamos à disposição, tá? Cara, para finalizar, eu queria até comentar, né? É um tempo curto, a gente até tentou mostrar na prática algumas ferramentas aqui, alguns relatórios. Eu quero convidar vocês a explorarem um pouco mais as duas empresas, da Data System, da M3. Hoje a gente tem um sistema robusto específico para o segmento de calçados e roupas. Hoje a gente já conta com mais de 350 relatórios específicos para o segmento. Então é legal a gente sentar e entender quais são as suas dores de estoque, quais são as suas dores de compra, suas dores de vendas, para a gente poder mostrar e poder entender juntos o que a gente pode utilizar, né? Quais relatórios utilizar, quais ferramentas encaixar, para a gente atender especificamente a sua demanda, né? Acho que a M3 se deixa à disposição também, né, Pablo? Sim, sim, exatamente. Quem precisa, né, quer conhecer um pouco mais de soluções de e-commerce, eu sempre falo um pouco, né, da Vetex, que é a nossa principal parceira hoje, mas a nossa ideia é sempre montar o melhor negócio para o cliente. Se não for o momento de ir para a Vetex, nenhum momento, nem eu e ninguém do time comercial, né, vai de fato forçar uma solução que não faça sentido. A ideia é sempre montar o que chamamos, né, de arquitetura de projeto que faça sentido, sempre pensando agora, mas também no longo prazo, né, para os nossos clientes. E o último ponto também, quem quiser conhecer um pouco mais, né, tem o nosso site, vou agradecer também a Maria, né, que compartilhou aqui para nós, e a Rúbia também do time de marketing da Data System. Quem quiser conhecer um pouco mais, ficaremos à disposição. Exatamente, pessoal. A gente vai até colocar o WhatsApp aqui. O Fernando até pediu o WhatsApp. Se puder colocar seu WhatsApp no chat, Pablo, vocês também ficam à vontade de mandar mensagem para a gente. Vou colocar aqui também. Bacana. Murilão, última Perfeito. pergunta para finalizar, para você responder. Só para quem ficou até o momento, como a Data System, você montou ali dos 25 anos, como a Data System tem inovado ano após ano? Cara, essa pergunta do melhor. Cara, esse é um ponto muito relevante porque a Data System precisa de 25 anos, só que a gente tem uma alma de startup enraizada dentro da gente, né? E um ponto muito relevante de se falar é que a gente não tem medo de mudança. Então, cara, 25 anos atrás a gente tinha uma estrutura, um desenvolvimento todo em outra linguagem, na linguagem da época. A gente passou dessa linguagem para uma linguagem Delphi depois, já em Windows, com a telinha colorida. Sim. A gente viu que isso não estava atendendo mais os lojistas, não estava atendendo mais o varejo. Há 5 anos atrás a gente desenvolveu um sistema de novo, do zero. Então a gente sempre tem essa facilidade, essa vontade, essa disposição de, cara, entender qual que é a tecnologia do momento, quais são as necessidades do lojista do momento e, cara, basicamente se adaptar e, se for preciso, cara, construir um sistema do zero de novo. Isso já aconteceu 3 vezes na nossa história e a gente sempre está olhando para essas novas tecnologias. E eu acho que a pandemia foi um exemplo claro disso, né? Cara, até janeiro a gente não tinha muitas das coisas que a gente apresentou aqui para você.
E em 2, 3 meses a gente virou toda a chavinha da empresa para se adaptar e oferecer novas ferramentas para o lojista, né? Então, cara, aprimoramos nossa integração com o e-commerce, disponibilizamos QR Code, disponibilizamos link, fizemos a maquininha lá, o checkout móvel, né, para o lojista poder fazer venda fora da loja, poder ir receber a venda na porta do cliente dele. Então, eu acho que esse é um pouco do nosso direcionamento, né, de sempre estar se mantendo atualizado com essas novas práticas de gestão e, obviamente, sempre trazendo pessoas especialistas naquilo que elas fazem. A gente sabe que hoje o RP é um sistema muito robusto e que tem que ser a espinha dorsal de uma loja. E, cara, é prepotência nossa achar que a gente vai fazer tudo. Então, a gente sempre tem parceiros ótimos, excelentes no que eles fazem. Né? Um princípio com o e-commerce, por exemplo, a Endeavor, por exemplo, com o software deles de gestão de fila de vendedores, vocês hoje na gestão de plataformas digitais, de e-commerce, né? Então a gente sempre está tentando trazer esse ecossistema também para o cliente Data System, não só o nosso produto, né? Sim, eu fiz essa pergunta porque ó, quando nos conhecemos, né, no Couro e Moda, foi em dezembro, né? Foi exatamente nessa época, né? Saindo de dezembro e para janeiro e tínhamos um evento físico que tínhamos como principal objetivo mostrar todo o Omnichannel funcionando na prática com um prazo extremamente pequeno, ali tinha, sei lá, seus 10 dias, incluindo ali que tinha o final do ano e tinha o Natal, né? E Réveillon ali no meio. E aonde vocês, junto com o pessoal da Princípio, junto também com o nosso time, conseguimos montar, né, de fato, né, todo um sistema, um e-commerce funcionando em apenas ali, em 10 dias, integrado. E foi muito bacana ver o quanto vocês são ágeis, porque geralmente é muito comum, quando você pega uma empresa que já tem ali um tempo, né, de mercado, a empresa ela começa a ficar meio mais lenta para nos processos. E vocês foram extremamente rápidos e o sistema rodou 100% ali, né, os 3 dias do evento, funcionando super bem. Cara, essa loja foi o exemplo prático de tudo que eu falei para você aqui, né? Porque lá a gente teve nós e diversos parceiros para criar uma loja conceito, né? Essa loja conceito basicamente era uma loja toda digital, com espelho interativo, gestão de fila de vendedor, RFID, gestão de fluxo de clientes, né? Mapa de calor, aplicativos e Tudo mais principalmente moderno, né? tudo mais moderno. E principalmente a gestão do e-commerce, né? Que eu acho que é, cara, uma base para tudo isso, é um pontapé inicial para você ter essa transformação digital dentro da loja, né? Não, mas bacana. Eu fiquei realmente assim, parabéns a todo o time. É muito bom, né, conversar com pessoas, empresas, né, de fato, que conseguem, né, ter toda essa agilidade. Foi muito bacana. Agradeço, Murilão, sua presença e também a Ruby, que ajudou bastante aí em toda a organização, as meninas da M3, tanto a Maria e tanto a Suzy, e o time de desenvolvimento, né, que faz toda a parte ali, as meninas e tudo mais. O pessoal geralmente não é muito referenciado, mas o que faz acontecer na prática. É Quer isso deixar aí, algum cara. recado final, Murilo? Maravilha, não, também quero agradecer a todo mundo que ajudou a estruturar esse webinar, organizar o webinar e também a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Separou esse momentinho nesse período de fim de ano, que é sempre uma correria, para poder escutar um pouco. E quero também me deixar à disposição novamente para a gente poder se aprofundar nos assuntos que a gente abordou aqui nessa manhã. Sim, bacana. Eu também, né, agradeço a todos que participaram do webinar. Depois vamos enviar o link ali do vídeo para vocês. Esse link vai ser enviado somente para vocês, né, que participaram do evento. É um ponto que é extremamente importante e caso queira assistir em algum outro período, né, alguma parte que você ficou perdido. E espero até a próxima tê-los conosco novamente. Um abraço. É isso aí. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.